Boa noite a todos. Boa noite. Que a doce paz de Jesus esteja conosco. E nesta noite nós vamos falar sobre um tema que quase a gente não olha, não se percebe dele, né? Mas é um tema muito importante para nós. A caridade moral. A caridade moral está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no capítulo 13, no item 9. Irmã Rosália diz assim, lá em Paris, 1860: amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que gostaríamos que nos fizessem. A caridade moral, diz ela, é de fácil acesso para qualquer um de nós. Por quê? Porque ela está em nós e nós não nos damos conta da caridade moral. E como acessar a caridade moral? É muito fácil. Porque a caridade material todos nós sabemos qual é também. Mas acessamos a caridade material com mais facilidade. Porque se eu vou ali no mercado, compro uma caixa de leite, dou para um assistencial, eu estou fazendo a caridade material, não é? Se eu pego algumas roupas que já não são mais do meu uso, que eu já mudei os meus gostos, e eu lavo essas roupas, cuido delas, coloco na sacola e levo para um assistencial também, eu estou praticando a caridade material, certo? E agora a caridade moral, de que forma eu vou acessar ela? Diz então Irmã Rosália, já a caridade moral ela é mais profunda. E segundo a Joana de Ângeles, ela nos convida a dai o que é seu e que ninguém jamais tem. O que eu tenho de bom que eu acho que isso só eu tenho, outra pessoa não tem? Um sorriso, um abraço, um bolo que eu acabei de fazer e que eu faço bem. Eu posso dar porque é algo meu, só eu faço. Mesmo que outra pessoa vá fazer, nunca vai sair igual, porque é algo meu. Então, o que mais que eu tenho? A minha simpatia, o meu olhar, a minha palavra, o meu dom. Qual é o meu dom? É acolher o outro? É cuidar do outro? É fazer como esse Senhor lindo que acolhe todo mundo, não é, seu Alencar? Com esse jeitinho assim tão humilde. É raro, mas o que algo que é só dele? Essa humildade. Que eu não tenho a humildade que ele tem. Não tenho. Porque eu sou diferente dele. Então, quando Joana nos diz que dai o que só você tem, é isso. Só eu tenho. Então, como que eu posso fazer a caridade moral dando só o que é meu? É o que o seu Alencar faz. Ele acolhe com o jeito dele. Então, um abraço, uma palavra, o nosso dom, algo da alma, que está dentro da nossa alma e nós sabemos o que é, porque nós nos conhecemos mais do que qualquer outra pessoa. E Irmã Rosália convida ainda, dizendo que a caridade moral consiste em se suportar uns aos outros. E é o que menos tens feito neste mundo, diz ela. Eu
não aguento mais tal pessoa, não vou conviver com ela. E tá tudo bem, porque às vezes nós não queremos estar com pessoas que não nos acolhem, não é? Tá tudo bem. Mas quando você estiver com a pessoa, ou eu estiver com a pessoa, o mínimo que eu posso fazer como ética, moral e bons costumes é tratá-la bem. Concordam? Então, isso é uma forma de caridade moral. É ser educado, bondoso, acolhedor, aproveitando esse momento. E ela nos diz isso. Então, saber calar para deixar falar um tolo, diz ela. E ainda aí está um gênero de caridade. Porque é uma caridade calar para deixar o outro que fala mais falar. E a gente não se dá conta que é uma forma de caridade. Mas o é. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira escapa de uma boca habituada a escarnecer. Ah, deixa pra lá. Porque a maturidade traz isso para nós, não é? Não comprar determinadas brigas, ao contrário, acalentar o coração, porque tudo vai passar, até a pessoa que se dedica a esse tipo de ato. E ela nos diz: não ver o sorriso desdenhoso que acolhe a vossa entrada na casa de pessoas frequentemente erradas, que creem-se acima de vós, diz ela. Sabe? Deixa a pessoa achar que a gente não viu. Não tem problema. O importante é fazer a nossa parte, para que a gente esteja sendo bondoso, em primeiro lugar, com o nosso coração, acalentando ele. Então, não notar os erros do outrem é caridade moral. No livro Ceifa de Luz, lá no item 29, Emmanuel traz para nós que Paulo, o apóstolo, quando ele, lá em Coríntios 1, item 13, 1, ele diz assim: Paulo, o apóstolo, que montou muitas igrejas e que andou muito pelos interiores de Roma, e ele dizia: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Então, o Legião Urbana só pegou Paulo e colocou na música. Não foram eles os autores. E ficou lindo. Mas a gente precisa entrar mais nesse tema para saber que a caridade, ela é necessária nesses aspectos morais da nossa vida. Porque muitas das vezes a gente esbraveja quando não quer esbravejar, quando quer mesmo é um abraço. E a gente se perde. Porque a gente queria dizer para o outro: fica quieto, vem cá, me abraça. Não é? É que o orgulho não deixa o nosso orgulho, o orgulho do outro. Mas são formas de caridade. Então, se eu falar vários idiomas e não tiver compreensão dos meus irmãos, serei qual o congo que soa vazio ou qual martelo que bate inutilmente. Isso tudo é Paulo. Se vier distribuir todos os bens que acaso possua em benefício dos companheiros em dificuldades e não mostrar compreensão,
isso de nada vale. Se eu tiver vários bens e doar, mas eu não tiver o coração bondoso, não adiantará. Então, a compreensão é tolerante, ela é prestimosa, não sente inveja, não se precipita e nem se ensoberbece em coisa alguma, diz Emmanuel. Não se desvaira em ambição, não se apaixona por interesses próprios, não se irrita, nem suspeita mal do outro. Tudo suporta, crê no bem, espera o melhor e sofre sem reclamar, diz ele. Sem compreensão, a caridade é falha, sempre nos seus propósitos. Então, nós trouxemos que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na terceira parte, nós temos as leis morais. E nós podemos, fica como dica para olhar melhor no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem vários itens que a gente pode trabalhar dentro das leis morais, as quais vão nos levar à caridade moral. Mas quando nós pensarmos em caridade moral, se faz necessário que nós pensemos primeiro em nós. Porque se nós não tivermos a caridade moral para conosco, que dirá para com o outro? Estando ciente de que nós estamos dentro de um lar com os nossos amores, com aqueles que nós escolhemos, lá, muito longe. Então, devemos ser gratos por essa oportunidade única de nossas vidas. Então, o Evangelho ainda nos diz, no item 9, que se pudesseis saber a alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado de servir, diz irmã Rosália. E eu preciso aqui citar Bezerra de Menezes, que ele diz, que conta uma história. Eu tenho um livro de Bezerra de Menezes, muito pequeno e muito antigo, muito fino, que eu amo o livro. Se eu pudesse, eu vivia lendo o dia todo, mas eu não posso. Então, o livro é fininho, então o que eu faço, né? Eu leio todas as histórias até o final, e depois eu volto e leio todas, e vou fazendo assim, sabe? Lendo todas as histórias. E, às vezes, eu leio pra gente, antes de dormir, uma história de tão lindo que é. E Bezerra de Menezes, quando ele desencarnou, que ele foi direto para um hospital espiritual, ele estava deitado e chegou Celina. Celina é um espírito direto de Maria de Nazaré, não é verdade? Ela chegou no quarto dele e disse assim: Bezerra, levante, ouça. Ele disse: estou ouvindo mesmo um murmúrio? Venha na janela, quero lhe mostrar algo. Para mim? Ela disse: para você. Aí ele diz assim: e eu posso? Você pode. Você sabe que já não está mais no corpo físico. Eu sei. Aí ela disse: então venha. E com um pouco de temor, ele foi. Chegou na janela do quarto, ela disse assim: olha essas pessoas. Nossa, que tanta gente, o que eles estão fazendo aí? Bezerra, eles estão cantando para você, em agradecimento ao que você fez por eles, na sua vida na terra. Gente, eu me arrepio, porque esse homem dava tudo o que ganhava para os pobres.
A filha doente em casa, vem uma mãe de uma comunidade do Rio de Janeiro, do Morro, batendo na porta, desesperada que a filha estava doente, e a filha dele em febre. Ele olhou para a esposa e ela olhou para ele, e ele disse assim: vamos rezar pedindo a Jesus e a Maria que cuide da nossa filha, porque eu vou cuidar da filha dessa senhora. Ela olhou para ele: Bezerra, ele disse, vamos acreditar. E ele foi com a senhora cuidar da filha, salvou a filha dela. Quando ele voltou para casa, a filha estava ótima, dormindo, a mulher falou. Então, quando ele desencarnou, era um cortejo, diz o livro, maior do que uma escola de samba. Os morros desceram no cortejo junto com ele. Então vocês imaginam, quando ele chegou no céu, Celina veio de novo e disse para ele, eles disseram, você pode escolher para onde você quiser ir, para que mundo você quer ir. Ele disse, não, eu quero ficar com o meu Brasil. E ele teve esse direito, porque ele tinha muitas bênçãos e muita gratidão por todos que ele ajudou. Mas eu contaria muitas histórias de Bezerra de Menezes. Mas irmã Rosália cita também o quanto deseja que compreendamos o que seja a caridade moral, que todos podemos praticar e que nada custa materialmente. Falando, diz ela, porém, que é a mais difícil de exercer, porque muitas das vezes a gente precisa morder a língua, não é? Literalmente, para não falar, para não entrar em guerra, para ter paz, harmonia, sem perder a nossa dignidade, o nosso respeito, o nosso amor próprio, mas calar. Eurípides Barçanufo, o médium mineiro de Sacramento, é lembrado como exemplo de dedicação ao próximo e nos diz: Jesus curava as chagas como lapidações, sendo fonte dos nossos sentimentos no campo da dor, direta à cura de nossos pensamentos em uma mudança interna. Ele dizia: vá e não peque mais, porque o que nos deixa doente são os nossos pensamentos e sentimentos. O que eu estou guardando como caridade moral pelo meu eu? O que eu estou guardando? De raiva, de mágoa, de tristeza, de dor. O que eu estou guardando? É muito importante. Eu digo que é importante porque eu guardei muita dor. Um dia, quando eu me aposentei, que fui para dentro de casa, eu achei que a minha vida... Eu vim sofrendo durante muito tempo porque eu não gostava mais do que eu fazia. Mas eu me dei conta disso depois de muito tempo. Hoje eu sou muito feliz, quero dizer para vocês. Porque eu larguei tudo isso. Eu joguei tudo pro vento. Eu tenho uma amiga que eu amo. E que a gente faz terapia pelo telefone, eu e ela. E que a gente fala sobre isso e ela me dizia: joga pro vento as dores, pede para que tudo vá desmanchando. E eu ganhei esse milagre dentro do meu eu. Eu estou falando isso para vocês porque isso é caridade moral para com o meu eu. Então, a dica é: não desistam de vocês. Não desistam de amar vocês, de ser verdadeiros, amorosos, gentis com vocês.
vocês, aqui dentro, como Jesus fazia. Ele não curava o corpo, ele curava a alma. Eu me lembro de Maria de Magdala, ele curava a alma. E é lindo. Aí eu convido vocês a lerem Sexo e Consciência, do Divaldo. Ele é grosso desse tamanho, mas é algo maravilhoso. Eu emprestei o meu essa semana passada para uma pessoa e disse, leia. E depois vem discutir comigo quando devolver o livro. Que é maravilhoso o olhar que ela teve por Jesus que olhou por ela. Ele a acolheu e ele transformou ela. Então, Eurípides continua. Então, cuidadosamente o mestre implantava em nós o reino de Deus, ampliando a nossa existência em espíritos eternos que somos. Eu posso ler de novo, né, gente? Cuidadosamente o mestre implantava em nós o reino de Deus, ampliando a nossa existência em espíritos eternos que somos. Então, a gente pode se dedicar mais a uma oração, dizendo, Senhor, eu estou aqui. Cura o meu corpo e a minha alma de mim mesmo, porque eu sou o causador da minha dor. Me liberta do meu eu, para que eu possa seguir. É sobre isso a caridade moral. Porque sempre que eu estiver olhando para o outro, alguém está olhando por mim. Sabe? Simples assim. Porque nós não estamos só. Em nenhum momento. Aí Eurípides diz que ninguém cresce sem a lei do amor. Olha aí. Acabei de falar sobre isso. Ninguém cresce sob a lei do amor. E a caridade é uma alavanca propulsora em nossos sentimentos, passando a sentir uma nova vibração. Se eu olhar por ele, eu vou ser olhado. Entenderam? Se eu acolho uma pessoa, não, vem aqui, vamos conversar. Eu recebo muito mais do que aquela pessoa que eu acolhi, porque eu estou sendo humano, bondoso, amoroso. Então eu recebo. Minha vida ficou muito mais tranquila, mais leve, passo pelos problemas com tranquilidade. Por quê? Porque eu estou olhando o outro. Amai o outro. O próximo como a si mesmo. Essa é a questão. Então, você vibra diferente. Tudo muda dentro de você. Fácil, não é? Qual é a atitude de vocês quando vê alguém vendendo na sinaleira ou uma pessoa que te corta? Você só vai? Não. José Carlos de Luca diz assim, sempre que você vê alguém numa situação que te dói, peça a Deus, Senhor, que o mentor dessa pessoa possa abençoá-lo e fortalecê-lo neste momento, nesta dor. É uma prática e eu passei a praticar. E não custa nada, é de graça. É algo que eu tenho dentro de mim, trazendo para todos nós. Não é? Nós podemos fazer a ligação rápida. Então, a caridade vai fazer a expansão, olha só, vai te abrir, vai te aprimorar como ferramenta para a visão mais ampla do todo, da vida, da tua vida, do teu profissional, da tua vida no lar, com as relações.
A caridade faz isso em nossas vidas. Então, quem sou eu? Eu estou sendo caridoso? Ou estou sendo fechado, vivendo só na minha vida sem olhar para os outros? Quem sou eu? Essa é a pergunta. Aí, a visão mais ampla das necessidades do amor em si como um propósito, como amorosidade e desenvolvimento da inteligência do amor. Ponto. É só dessa forma. É sobre isso a caridade moral. É sobre você doar o que você tem de melhor. Calar também. Num trabalho dificultoso de calar. Onde muitas das vezes você queria esbravejar. Calar. E para terminar, eu preciso citar esse livro, que eu não terminei ainda. Porque eu leio muitos livros, mas eu preciso citar outro livro que eu estou lendo, que é um livro dos casos de Kardec, das revistas espíritas, que espíritos citaram alguns casos para Kardec, e ele fez esse livro que eu não sei agora dizer para vocês o nome específico do livro, mas são casos das revistas espíritas, que com muitos acidentes, problemas, fatalidades que estão acontecendo hoje, tem esse tema específico no livro, sobre fatalidade. Ele fala. Só vou dar esse adendo para vocês, porque tem acontecido muitas coisas, né, graves. Só para que quando aconteça algo grave, faça uma oração por aquilo, é uma dica. Porque fatalidade não existe, entenderam? Não aconteceu por acontecer. Oh, aconteceu, que tristeza, não sei o que lá, é triste? É, mas não aconteceu por acontecer, entendem? Existe um cronograma, existe algo lá que vem ser corrigido aqui. Entenderam isso? Então, quando vocês souberem, eu não sou legal. Tá lá no livro, o Espírito está dizendo isso. Que não existe fatalidade. Se aconteceu um acidente, as pessoas vieram a desencarnar, se as pessoas faleceram num hotel, em qualquer lugar, isso faz parte do plano reencarnatório daquela pessoa, ok? Então, evitem comentários, apenas ore, pedindo aos mentores das pessoas para que as ajude e as fortaleçam em Jesus. Certo? Essa é uma receita de bolo que eu tô dando. E aí, depois que eu disse para vocês que eu estou lendo esse livro, é esse. O Momento de Voar. Esse livro é de Melinda Gates, a mulher, sim, do Bill Gates. Ela conheceu o Bill Gates quando foi trabalhar na Microsoft. Ela passou por todo aquele teste para ser aprovada, né, para o cargo, e aí ela era engenheira da computação, também como ele, e ela conheceu ele lá, na Microsoft. Eles estavam no refeitório, ele também almoçava no refeitório, e por acaso sentaram na mesma mesa, e dali para frente começaram a conversar e tal, não sei o que lá, e como eles eram engenheiros da computação, eles acabaram fazendo amizade, acabaram casando, tiveram 3 filhas, ela criou as filhas. Depois que criou as filhas, ela disse para ele, tá tudo escrito nesse livro, eu não quero mais trabalhar fora, as nossas filhas já cresceram, eu quero agora fazer algo pelas pessoas. Eu estou falando aqui de caridade moral. Por quê? Ela montou uma ONG, sim, que ela reverte dinheiro da Microsoft para a ONG, e ela vai para os países mais miseráveis do mundo, entende? Ela conta várias histórias. Gente,
da minha arma, dizia minha avó. Mulheres que não tinham direito de tomar anticoncepcional porque o governo não permitia, tinham 10, 11, 12 filhos. Faleciam no parto, os filhos ficavam sozinhos. Pensem nisso. Para conseguir dar anticoncepcionais para aquelas mulheres, eles tiveram que trabalhar. O vereador, primeiro, o chefe da comunidade, sabe, o presidente do conselho comunitário do bairro, o vereador, o prefeito, o deputado estadual, foram ameaçados de ser preso porque estavam interferindo na vida das famílias. Depois de 2 anos, eles conseguiram que todas as mulheres do estado tomassem anticoncepcionais, que a ONG comprava no começo, depois o governo começou a entregar o anticoncepcional. O que ela levou para essas mulheres? Entenderam isso? Então, sempre que a gente puder olhar pelo outro, seja na condição que for, é difícil? É. Mas quando uma pessoa chega e a gente pode fazer, ótimo. Acolher pessoas, acolham pessoas. Acolher lá, não dentro da nossa casa, acolher as pessoas lá, fazer algo pelas pessoas. Dignidade. Melinda Gates fez o quê? Deu dignidade para aquelas mulheres. Então isso é gratidão. E essa caridade toda vem de volta como bênçãos na vida da gente. Chico tinha uma frase muito interessante. Sempre que tiveres olhando por alguém, alguém está olhando por ti. Então, aqui eu termino agradecendo a vocês por escolherem estar aqui essa noite, para que a gente possa ter um olhar diferente pela vida, pela nossa vida em primeiro lugar. Que Jesus abençoe a cada um de vocês, abençoe os seus lares, abençoe os seus amores e traga muita paz. Que assim seja.